Oi, gente, bom dia. Eu sou a professora Fabiana, professora de Biologia do terceiro ano do Artes-SEB, e a nossa aula de hoje vai ser sobre angiospermas. Então, abram a apostila de vocês aí no caderno de Biologia B, aula número 4. As angiospermas, elas fazem parte do reino vegetal ou reino metáfita, junto com outros grupos de plantas, tá? Então, esse reino metáfita ou vegetal é um reino amplamente distribuído, né? Diverso, muito biodiverso, e é composto por dois grupos: os grupos das plantas atraqueófitas ou avasculares. Quem faz parte desse grupo são as briófitas, não possuem vasos condutores, xilema e floema, e o grupo das traqueófitas, que são as plantas já que possuem esses vasos condutores de seiva bruta, água e sais minerais, e de seiva elaborada, que são os produtos da fotossíntese. Então aqui nós temos as pteridófitas, são plantas sem flores, né? Sem frutos e sem sementes, porém vasculares. As gimnospermas, que são plantas já que possuem um estróbilo, sem frutos e com sementes. E as angiospermas, que são flores que possuem todas essas características anteriores, mais flores verdadeiras e frutos, que é uma característica exclusiva do grupo. Então aqui nós temos um fluxograma para verificar essas características. Então, metáfita, plantas vasculares; briófitas. Quem que são as briófitas? Os representantes das briófitas: musgos, hepáticas e antóceros. Já as plantas vasculares sem sementes são as pteridófitas. Quem são as pteridófitas? Samambaias e avencas. As plantas vasculares com sementes sem frutos são as gimnospermas, tá? Pinheiros e araucárias. Vasculares com sementes, com frutos e com flores, as angiospermas, que aí são a maioria das flores, né, das plantas na realidade, que produzem flores e frutos que estão na natureza, tá ok? Então, quais são as principais características do grupo das angiospermas, que é o foco da nossa aula? Primeiro de tudo, são fanerógamas e espermatófitas. Elas produzem uma semente que protege esse embrião, tá ok? São as únicas que produzem o fruto, porque são as únicas que possuem flores verdadeiras. Mais à frente nós vamos entender o que significa essa flor verdadeira e como esse fruto ele é originado. E estabeleceram ao longo do processo evolutivo características e coevolução, né? Ou seja, características adaptativas muito específicas, e isso faz esse grupo ser muito especial dentre todos os outros, e também garantiu a esse grupo a conquista, né, e o domínio do ambiente terrestre. Por quê? Porque essas plantas, elas, por terem uma ampla diversidade de forma, principalmente da sua flor, que é uma das estruturas reprodutivas, essas plantas, elas estabeleceram adaptações morfológicas e comportamentais associadas a processos de polinização por animais, ok? E elas são independentes da água. Uma observação: essa independência da água não é uma novidade evolutiva do grupo das angiospermas, é uma novidade evolutiva do grupo das gimnospermas, tá? Que foram as primeiras plantas a produzirem o grão de pólen e se livrarem da necessidade do gameta flagelado, né, presente em briófitas e pteridófitas, tá ok? E essas angiospermas, elas possuem uma classificação, que são as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. E essa característica de classificação é principalmente pela presença de um ou mais cotilédones na semente, tá? E por isso essa denominação de mono ou dicotiledônea, tá? Se a gente pensar numa semente de milho, por exemplo, essa semente de milho, ela é única e ela tem um único cotilédone, então ela é uma monocotiledônea. Se a gente pensar nas sementes de feijão, por exemplo, né, uma leguminosa,
Essas sementes, elas têm 2 cotilédones. E o que seria um cotilédone? Folhas modificadas. As plantas, elas desenvolvem essas estratégias adaptativas para melhorar o seu fitness reprodutivo ou adaptativo, né? Ou seja, a sua garantia de sobrevivência nesse ambiente, tá ok? Exemplo, por exemplo, outro exemplo de modificação de folhas. As gavinhas, quem nunca viu um pé de maracujá com aquelas estruturas espiraladas? Aquilo ali é uma gavinha, é uma folha modificada, tá? Para garantir, melhorar a estrutura mesmo da planta, né? E a sustentação dessa planta, fazer com que essa planta suba em outras estruturas, né? Por exemplo. Outras características estruturais, anatômicas, né, morfoanatômicas, que diferenciam as monocotiledôneas e dicotiledôneas, são estruturas de raiz. Então, monocotiledôneas apresentam raízes em feixes fasciculados, as dicotiledôneas já apresentam raízes pivotantes, ou seja, que tem um eixo principal, né? O caule, plantas que têm rizomas, caule em forma de rizomas ou colmos, são características de monocotiledôneas, tá? Exemplo, herbáceas, né? A maioria das herbáceas apresenta essa característica. Plantas que já desenvolvem um tronco já são dicotiledôneas. Estruturas de folhas, né? Venação de folhas paralelas, as nervuras paralelas das folhas são típicas de monocotiledôneas e as reticulares, né? Ou ramificadas são típicas de dicotiledônea. Número de pétalas das flores e de cotilédones nas sementes, tá ok? As angiospermas, as plantas no geral, mas especificamente as angiospermas, têm estruturas reprodutivas muito bem delimitadas, determinadas, né? Anatomicamente e funcionalmente. Quem são essas estruturas reprodutivas das plantas? Flores, frutos e sementes. As estruturas vegetativas já são folhas, caules, raízes, tá? Que não estão diretamente associados à reprodução. Por que então que as angiospermas têm flores verdadeiras, tá? As gimnospermas não têm flores verdadeiras, professora? Não. As gimnospermas, elas têm estróbilos, são ainda associadas a flores, mas elas não têm uma estrutura reprodutiva típica, tá? E nem está associado com uma gama evolutiva, né? Associada evolutivamente com uma gama muito grande de polinizadores. Então aqui nós temos a estrutura de uma flor típica. Nós temos aqui as pétalas. Ai, meu Deus, não vai. Nós temos aqui as pétalas, tá? O conjunto de pétalas. Nós temos aqui essa estrutura em verde formada pelo estigma, o estilete e o ovário. E o óvulo aqui, que é denominado de oosfera, bem no finalzinho desse ovário. A esse conjunto de estruturas nós denominamos de carpelo. Então o carpelo ou o gineceu é a estrutura reprodutiva, o conjunto de órgãos reprodutivos femininos da flor. Já a antera e o filete formam os estames e conjunto de estames formam o androceu, que é a estrutura reprodutiva masculina. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos uma flor hermafrodita. Nós temos flores que têm estruturas reprodutivas masculinas e femininas na mesma flor. Aqui é a foto, né, desse desenho esquemático, né? Aqui nós temos o exemplo de um hibisco, o ovário, localização do ovário, conjunto de estames e o conjunto de estigmas. Aí também é o exemplo de uma flor hermafrodita. E aqui nós temos o corte de uma bignoniácea, tá? Que é uma flor tubular, ó. Reparem que ela forma um tubo e as pétalas elas só se separam bem na extremidade. Nós temos o estigma e também aqui todas as estruturas reprodutivas dessa flor, tá? Os frutos, eles já são oriundos da flor, especificamente do ovário da flor. Como? Essa flor, se a gente pensar nesse desenho, o grão de pólen que está presente nessa antera, ele vai
ser recebido pelo estigma, ou seja, o gameta masculino vai ser recebido por uma das estruturas do sistema reprodutor feminino e ele vai construir um tubo polínico até chegar nesse óvulo. E a partir desse óvulo, que é a oosfera, né, o primeiro núcleo espermático desse grão de pólen vai fecundar a oosfera e vai dar origem à semente. E essa semente vai estimular hormonalmente o ovário a se desenvolver num fruto. E aí nós temos um fruto específico aqui, né? Um fruto típico na realidade. Esse fruto típico, ele tem 3 estruturas que formam um conjunto maior, um complexo, que é o pericarpo. Então eu tenho o epicarpo, mesocarpo e endocarpo. O epicarpo é a casca. É aquilo que a gente chama de casca, é a parte externa. Essa parte externa, ela tem origem da parede do ovário. Essa região mediana, que geralmente é o que a gente come, né, que é a polpa, tá? É o mesocarpo. E aí esse mesocarpo, ele tem origem do parênquima, né, das estruturas das células de parênquima do óvulo. E o endocarpo, tá? Que geralmente é uma película que reveste a semente. Então, o endocarpo, ele tem origem dos óvulos, tá ok? Da quantidade de lóculos, né? Ou seja, de locais lá de produção desses óvulos. Então, quanto mais óvulos fecundados, mais sementes vão existir nesse fruto. Esses frutos, eles têm classificação em frutos secos e carnosos, deiscentes e indeiscentes, monospérmicos e polispérmicos. Em relação à quantidade de água e substâncias nutritivas, em relação, deiscentes e indeiscentes, em relação à capacidade desse fruto expor a semente quando ele está maduro ou não, e monospérmico e polispérmico em relação à quantidade de sementes que é formada a partir dessas fecundações. Uma observação em relação aos frutos é que todo fruto, para ele ser verdadeiro, ele tem que ser oriundo do ovário. Nós temos alguns frutos que não acontecem isso. Exemplo, o caju e a maçã. A maçã e o caju são pseudofrutos ou falsos frutos. Como assim, professora? Eles se formam a partir de estímulo hormonal, mas não do desenvolvimento do ovário, do desenvolvimento do receptáculo floral, que é a base de sustentação das pétalas, tá ok? No caso do caju, o fruto é a castanha, tá? E não essa região, essa parte carnosa que a gente come geralmente. E nós temos as infrutescências, que o exemplo aqui é o abacaxi. Essas infrutescências, nós temos flores isoladas, que é uma única flor, e nós temos flores que elas se desenvolvem como se fosse um buquê, certo? Um cachinho de flores. E essas flores, elas são fecundadas e os ovários, eles como se eles se fusionassem, tá ok? E aí dão origem às infrutescências. E cada um desses pontinhos assim aqui do abacaxi é um frutículo. E nós temos frutos que são originados sem que haja fecundação, a partir do processo de partenocarpia, tá? Então é só o estímulo hormonal mesmo, não ocorre a fecundação para a formação desses frutos. Exemplo é a banana. E as sementes, né? Essas sementes são formadas a partir dessa fusão do grão de pólen com a oosfera e formação dessas sementes. Aqui nós voltamos ao exemplo dos cotilédones. Por que eu voltei esse exemplo? Porque o cotilédone da semente, ele tem reservas nutritivas, né? Tem o endosperma e isso é importante. Além da semente proteger o embrião, ela também nutre esse embrião para o desenvolvimento posterior, tá ok? Então, gente, olha, vamos abrir a nossa apostila, fazer os nossos exercícios, tá ok? Acessar o nosso portal para poder assistir às nossas aulas, valorizar aí os professores e o estudo de vocês. Então, até a próxima aula. Beijo, tchau!